Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje é mais um dia que nós vamos falar sobre assunto sobre dependência química. Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre adicção. O que é realmente a doença chamada adicção? Adicção, ela se define como escravo de algo ou escravo de prazer. Eu gostaria de explicar um pouquinho sobre dependência química e adicção. São duas coisas que se diferem. Um adicto, ele é dependente químico, mas um dependente químico não quer dizer que ele seja adicto. Porque a adicção, elas são várias formas. Vou dar exemplos de algumas. Existe adicção em jogos, adicção em pornografias, adicção em sexo, e por outras coisas também que se tornam adicção. Mas nesse dia de hoje, nesse ponto de hoje, nós vamos frisar sobre adicção em relação à dependência química. Comportamento adictivo. Como é esse comportamento adictivo? Quando nós percebemos que a pessoa está entrando no caminho da adicção, da dependência química, existem sinais que apontam, existem sinais que acusam o seu comportamento, a mudança do comportamento, porque a adicção ela é uma mudança de comportamento. E um dos primeiros sintomas que começa a aparecer na pessoa que está ingressando, está começando, né, uma escolha errada para a sua vida, a adicção, a dependência química, ela começa com mentira. Ela mente como se é fácil falar a verdade. Mesmo quando tem facilidade em falar a verdade, eles preferem mentir. Aí nós perguntamos, mas o que isso tem a ver com adicção? O que isso tem a ver com dependência química? Tudo isso está ligado em comportamento. A mentira é um defeito de caráter. A adicção, ela se trata de defeito de caráter. No programa de PPR, no programa de prevenção sobre recaída, se trata de defeito de caráter, mudança de hábitos, mudança de comportamentos, ok? Então, sobre esse assunto, sobre adicção, é necessário que nós olharmos para nós, como já foi dito na introdução do primeiro passo, e ver que precisamos admitir, reconhecermos que nós somos impotentes contra a nossa adicção. E o primeiro passo para a recuperação. Muitas pessoas olham para um adicto ou olham para um dependente químico, né, com menosprezo e falam para outros que não tem jeito para aquilo mais, para eles está tudo acabado. Mas existe sim tratamentos, existe sim paliativos que possam contornar essa situação, que possa ensinar o adicto em viver, como superar essa situação, como superar esse momento difícil da vida dele. Por que eu estou falando em superar? Porque a adicção é uma doença que não tem cura. Ela é progressiva, fatal. Né? Ela é uma doença progressiva e fatal. Então aí nós vimos que ela não tem cura. E baseado nisso, que ela é progressiva e fatal, o tratamento também é baseado pelo resto da vida. Quando se inicia o tratamento dentro de uma comunidade ou dentro de uma clínica de recuperação, ali existe um prazo para que a pessoa fique ali. Esse prazo que a pessoa fique ali em tratamento, né, ele serve para que a pessoa venha se refletir nas escolhas que foram feitas, venha se refletir no prejuízo que foi causado na escolha que decidiu escolher para a tua vida. Existe uma balança chamada balança decimal, aonde é colocado, né, os dois pontos, né, a adicção, a dependência química e as suas consequências. E como eu tinha dito, comunidade, nessas clínicas que a pessoa se afastam da sociedade para ter um momento posso dizer, um momento para se encontrar com ele mesmo, para um momento para se refletir
das suas escolhas, o que foi feito, o que foi perdido. E é normal a gente olhar para pessoas dentro de comunidade, dentro de clínicas, e dizer para ela mesma qual foi a escolha que eu fiz para a minha vida, o que eu perdi hoje na minha vida. E as maiores perdas que nós temos hoje, que nós vimos hoje, chama-se família. Infelizmente, a dependência, a substância química é uma maldição que está entrando dentro dos nossos lares lentamente e nós não percebemos. E nós estamos hoje aqui iniciando um trabalho no qual vai nos conscientizar, no qual vai nos alertar, nos ajudar a poder ajudar os nossos entes queridos a superar essa situação difícil, a superar essa doença da adicção, uma doença progressiva. A tendência dessa doença progressiva, ela é aumentar. Existe no processo um processo chamado de processo de tolerância, aonde a substância ela é consumida até um certo ponto, onde dá prazer ao adicto. Vai chegando um certo ponto de uso, de consumo, que chega um certo ponto que a substância, a dose que foi usada para satisfazer o prazer da dopamina que é liberada pelo nosso cérebro, aí já ultrapassa o sistema de tolerância. Aí é necessário de doses maiores para conseguir os mesmos efeitos que tinha antes. Isso é um caso para ser estudado. E nesses pontos que nós vamos entrar, aos poucos nós vamos entrando, aos poucos nós vamos estudando, e eu vou trazendo para vocês experiências próprias do que eu já passei na minha vida, do que eu fiz a minha família passar. Não me envergonho do que eu passei, porque aquilo que eu passei vem a servir hoje de aprendizado para mim e para as pessoas que estão me ouvindo neste momento. Pessoas, famílias que perderam ente querido. Eu ouvi uma história uma vez, uma pessoa falando para mim, ela falou dessa forma, chorando, ela disse: eu perdi o meu pai para o álcool. Hoje eu também acabei de perder o meu marido para o álcool. Ele chegou ao óbito. Então, pessoal, é um assunto delicado, é um assunto que requer muita atenção. Eu não levo a vocês um conteúdo aonde vai chamar a sua atenção em um sorriso em teu rosto, aonde vai ter um sorriso, que esse sorriso talvez no momento não é aquilo que você está precisando, mas o que eu vou levar para você é uma palavra, é algo mais profundo, que no qual, quando eu olhar para você, eu posso ver uma lágrima saindo dos teus olhos, escorrendo no teu rosto. E nessas lágrimas, elas dizem as palavras. E as palavras que essas lágrimas podem dizer é que ainda tem gente que se importa com pessoas. Ok?